acontece com a inovação, né? A gente tem marcas de luxo, a maioria das marcas de luxo, né? Muitas delas, principalmente aquelas que a gente lembra em primeiro lugar quando a gente fala desse mercado, essas marcas são muito longevas. Então, você tem aí a Hermès, por exemplo, de 1847. A gente tem muitas marcas mais do que centenárias no mercado. E o luxo ele se beneficia muito dessa questão da tradição, o tempo de mercado, a trajetória que ela já desempenhou até ali, tudo que aconteceu ao longo do tempo, até porque, num ambiente que a gente conhece bem, né, que as marcas às vezes não duram 5, 2 anos, né, uma marca que fica mais de 100 anos no mercado, alguma coisa ela fez de correto para permanecer quando tantas outras pereceram, né? Então, a tradição, a longevidade vale muito, né? É um ativo muito importante para as marcas de luxo. Não quero dizer, em hipótese nenhuma, que a gente não possa criar novas marcas de alto padrão. Pelo contrário, podemos e devemos. Mas a gente tem que ter em mente que o investimento numa marca de luxo de alto padrão é um investimento de longo prazo, é uma coisa construída. E a tradição, como eu falei, vale muito, né? Mas tem um risco importante quando você se volta à comunicação da sua marca, toda a atuação, toda a abordagem ao seu consumidor calcada na tradição. Primeiro, porque o sucesso do passado não garante o sucesso do presente e muito menos do futuro, né? E também tem um outro risco grande. No momento em que você foca extremamente ou somente na tradição, você corre o risco de envelhecer a sua marca, né? Uma coisa é uma marca tradicional que tem uma história para contar. Outra coisa é uma marca obsoleta, uma marca que caiu num lugar que ela tende a ser mais vista, os produtos dela mais vistos como uma peça de museu do que como uma peça de vitrine, né? Então, no momento em que uma pessoa de 20 e poucos anos fala assim, conheço a marca X, muito legal, minha avó adora. Nada contra a opinião das avós, as avós têm opiniões maravilhosas, né? O problema é quando o jovem de 20 e poucos anos, ele enxerga aquela marca como correta, reputada, mas adequada à avó dele. O que acontece para mim não serve, minha avó adora. Ou pior ainda, adorava, né? Quando a avó até ainda já faleceu. Quer dizer, a inovação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, tem esse papel de mostrar que a marca está viva, está pulsante, está olhando para frente, e também para a pessoa de 20 e poucos anos que pode estabelecer um relacionamento de longo prazo com ele, né? Uma outra coisa que acontece que carece de inovação é que nós, como seres humanos, nós temos naturalmente um desejo de evolução, né? Uma inquietação. Então, no momento em que a gente realiza um sonho de consumo, a gente passa a sonhar naturalmente com outra coisa, ainda que a gente adore aquilo que a gente conquistou, que a gente fique muito feliz com aquela conquista. Isso acontece não só no consumo, acontece nas nossas carreiras, acontece na nossa vida acadêmica, né? Quer dizer, a gente vai conquistando, vai tendo outros sonhos. Então, as marcas têm que estar de olho na inovação também por isso, né? Você tem que oferecer ao seu consumidor coisas novas para que ele já realizou um sonho de consumo com você, que ele realize outros, né? Em vez de ir para a concorrência, que ele fique com você. Então, a inovação tem também esse papel. Então, a inovação, ela mantém a marca pulsante, como eu falei, ela mostra que é para novas gerações também, né? Atrai esses mais jovens. Ela também, através da inovação, as marcas também se mantêm mais protegidas contra inovações, falsificações, porque ela vai lançando novas coisas, né? A gente sabe que a falsificação, que as imitações estão cada vez mais rápidas. Então, a marca também tem que ser ágil, e isso se dá muito através da inovação. E como a gente estava falando agora há pouco, né, de experiência, a inovação, a surpresa, oferecer uma coisa nova, né, uma sensação nova, também é uma grande experiência que as marcas têm que estar de olho aí, né? Como dizia Coco Chanel, ela dizia, o contrário do luxo não é a pobreza, e sim a banalidade. Ela criou uma coleção de linhas muito retas e muito enxutas no momento em que havia uma fartura muito grande de tecidos, né, grandes volumes. Então, chegou-se a dizer, né, acusaram ela de ter criado uma coleção pobre.
Então, ela deu essa explicação, né, que tem muito a ver com o que a gente está falando. O contrário do luxo não é a pobreza, é a banalidade. Então, a inovação também tira a marca, tira os produtos desse lugar banal, que é onde nenhuma marca gostaria de estar, né? E a inovação pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer no próprio produto, no design do produto, ou até na funcionalidade dele, na embalagem, num serviço adicional que você oferece no seu portfólio, na criação de novas utilidades, né? Então, você tem um produto que ele já é utilizado de uma forma, você pode criar uma nova forma de utilização para ele, também é uma forma de inovação. O tema de inspiração é uma fonte de inovação, as séries limitadas, as parcerias. Eu separei para vocês aqui alguns exemplos para a gente olhar mais a fundo. No produto, eu trouxe como um dos exemplos esse anel, chama-se Anel Flor, da Sauer Joalheiros, e ele tem um design que eu gosto muito. Mas o grande lance, né, eu botei ele como exemplo pelo seguinte: esse miolinho da flor, essa tampinha vazada, ela se abre, e dentro dele existe uma cápsula de cerâmica porosa. Qual é a ideia? É que a consumidora, ao utilizar o anel, ponha umas gotinhas do perfume preferido, o que ela estiver usando, no miolinho da flor. Então, a cerâmica, como é um material absorvente, ela guarda aquele cheirinho, e você passeia, você sai com seu anel, e ele exala o cheiro que você tanto gosta, e aí simbolicamente dentro da flor. Então, achei uma inovação bacana, legal, de produto para trazer para vocês. Esse outro exemplo também, que eu considero muito poético até, são relógios Hermès, um modelo talvez mais clássico, né? E qual é a grande questão dele? Ele chama Arceau le temps suspendu. Meu francês não é lá dos melhores, mas ele é o tempo suspenso, é o nome dele. Qual é a ideia desse relógio? O tempo tem sido, né, tem se mostrado para a maioria de nós assim, um dos maiores luxos que a gente pode ter, já que estamos todos sempre correndo, sempre com pressa, né? Então, a ideia da marca para esse relógio é o seguinte: a coroa do relógio, que é onde você acerta os ponteiros, né, e eventualmente dá corda em alguns modelos, quando ela é puxada nesses modelos, ela desconecta os ponteiros do mecanismo. O mecanismo continua lá dentro trabalhando, com a hora normal, mas a ideia é que no momento que você adore, né, você está com a pessoa que você ama, ou você está num ambiente que você gostaria de permanecer, talvez até para sempre, de tão prazeroso que é aquilo que você está vivendo. Então, a ideia é que quando você puxa essa coroa, o tempo pare. Então, o mostrador deixa de mostrar a hora real, ele fica parado naquele momento em que você puxou a coroa, portanto, travou os ponteiros, e, finalmente, né, você se desconecta do tempo lá fora, e no momento em que você tem realmente que voltar à realidade, você novamente aperta a coroa e o ponteiro volta para a hora atual, a hora real, já que o mecanismo continua trabalhando normalmente. Então, o tempo suspenso, eu considero uma inovação muito bacana, né? Tanto da parte no aspecto de tecnologia, né? Tem o design também da marca, e tem essa coisa poética, né? Uma inovação que traz aí poesia para um produto bastante interessante, né?